Graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo aos amigos e irmãos na fé. Começamos mais uma EBD, Escola Bíblica Dominical. Estamos na lição 4 e o título é O Espírito que nos guia para além das fronteiras. Estudamos como o Espírito Santo nos capacita para divulgar a mensagem da cruz de Cristo Jesus. O textuário diz: de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia crescia em número. Atos 16, 5. Verdade prática. O Espírito Santo não apenas guia o cristão em seus passos, mas também o impede de avançar quando isso não está de acordo com a vontade de Deus. Nós estudamos nessa semana como o Espírito Santo capacitou os crentes, os cristãos, a espalhar a mensagem de Cristo Jesus às nações vizinhas, como ele guiava os seus discípulos na fé para a divulgação da mensagem. Aqui mostra a segunda viagem missionária de Paulo, como ele foi capacitado pelo Espírito Santo para passar essa mensagem. O Espírito Santo conduzia ele a cada instante. Muitas vezes, Paulo queria pregar em algum determinado lugar, mas o Espírito Santo o impedia e mostrava o lugar onde ele deveria passar primeiro para pregar as boas novas. E isso acontece até nos dias de hoje. O Espírito Santo nos constrange a pregar o evangelho onde as pessoas necessitam de uma palavra amiga, de conforto, de consolação, mostrando que nós encontramos em Cristo Jesus as respostas do nosso dia a dia. Então nós devemos estar sensível à orientação do Espírito Santo com a comunhão diária, através do estudo da palavra, da oração, para sermos testemunha eficazes para alcançar as pessoas que necessitam. Então devemos ter esse discernimento, porque a pregação do evangelho não é uma obra humana, é uma obra de Deus, é uma obra espiritual, conduzida pelo Espírito Santo. Não é como nós queremos, mas sim como Deus quer nos usar os nossos talentos, usar os nossos recursos, aonde nós estamos, no nosso trabalho, na nossa família, na nossa vizinhança, nos nossos círculos de amizade, onde tem pessoas, tem uma chance de pregação do evangelho. Então devemos estar sensível à voz do Espírito Santo para nos falar, e nós devemos entender quais são as pessoas que estão necessitando dessa palavra, para essas pessoas abrir o coração ao evangelho de Cristo Jesus e aceitar como seu Salvador pessoal. E a pregação do evangelho vem e é confirmada através
dos dons carismáticos, dos milagres de cura, do dom de falar em línguas. Todos os dons são confirmação para pregar o evangelho para aqueles que necessitam. E a lição mostra como Paulo pregou o evangelho também na prisão, como ele alcançou o carcereiro, que ele estava preso por pregar o evangelho, mas dentro de uma prisão ele não se calou. Ele pregou o evangelho cantando hinos de edificação, e o Espírito Santo agiu. E quando ele agiu, o carcereiro viu que era uma obra de Deus e perguntou o que precisava para ser salvo. E Paulo falou: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Então fica aqui para nós o ensinamento que a salvação é pela fé em Cristo Jesus. Se nós cremos no Senhor Jesus Cristo, nós seremos salvos pelo amor, pela graça e pela misericórdia de Deus. Então devemos pregar essa mensagem para quem nós conhecemos, sendo guiado pelo Espírito Santo, que os sinais e maravilhas irão nos acompanhar, não para nos engrandecer, mas para engrandecer e exaltar o nome de Cristo Jesus, mostrando que Ele é o Senhor soberano das nações. E as pessoas vão ver que aquilo que nós falamos vem do poder de Deus e não meramente um esforço humano de retórica, mas sim será confirmado pela ação do Espírito Santo no coração das pessoas. Que nós venhamos buscar a cada dia mais entender os mistérios de Deus, o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia, entender o Evangelho de Cristo Jesus em nossa vida, para transmitir às pessoas uma palavra de edificação espiritual, para que elas possam ver a glória do Senhor Jesus Cristo resplandecer em sua vida, e aceitando o Evangelho, aceitando a salvação de Deus. Que vocês estudem nessa semana a liçãozinha, que possa buscar a comunhão de Cristo Jesus e ser usada pelo Espírito Santo para pregar o Evangelho. Até mais.